Vamos aqui começar agora a falar sobre funções. Bom, funções são blocos de construção, né, de ser onde a gente vai ter um código que vai executar alguma coisa. Geralmente a gente usa para ter uma organização melhor e cria funções para ficar mais fácil de manutenção depois, né, porque vão ficar pequenos códigos com objetivos, com um determinado objetivo. O C, ele tem muito essa questão de funções, e é uma característica muito importante em C. Então aqui, como vocês podem perceber, aqui a gente já tem uma função main, né? Função principal, que é aquela primeira a ser executada no C. Nós temos aqui esse inteiro, que representa o tipo de retorno, por isso eu tenho essa palavrinha return, e eu retorno 0, porque é um tipo de dado inteiro. Aqui eu tenho o nome da função main principal, né? Função principal. E aqui dentro eu vou ter os parâmetros, tá? Que eu vou poder passar para essa função. Parâmetros são informações adicionais para a função. A gente vai já ver um exemplo. Aqui eu tenho o escopo dessa função. Essa função começa aqui e termina nesse outro ponto, certo? Por exemplo, digamos que eu tenho uma função aqui void a sem receber nenhum parâmetro, int x recebe 5, tá? Aqui eu posso fazer uma chamada dessa função. Então veja que eu criei uma função aqui chamada a, que vive independente dessa outra função. Ela não recebe nenhum parâmetro, o tipo de retorno dela é void, por isso que eu não preciso ter essa palavrinha return aqui dentro. Eu declarei uma variável x aqui dentro, disse que x recebe 5. Quando eu faço uma declaração dentro desse escopo, eu estou declarando uma variável local, ou seja, ela existe apenas aqui dentro. Então, se eu vim aqui tentar imprimir x, vocês vão ver que isso não vai funcionar. Está dizendo aqui ó, que não foi declarado x. Tá bom? Agora, se x for uma variável global, eu já posso conseguir mostrar x aqui. X é 5, certo? Uma outra coisa aqui que nós podemos ver, por exemplo, x sempre vai ser 5. Mas se eu quisesse que o valor de x fosse passado por parâmetro, então eu iria declarar o parâmetro aqui, né, que aqui a gente iria chamar de parâmetro formal, o que é declarado no cabeçalho da função. Vou chamar de k. Então eu vou dizer que x vai receber k. Esse k é um parâmetro, uma informação adicional que vai ser passada no momento da chamada da função. Por exemplo, vou passar 10. Aqui eu chamo isso de parâmetro real, aqui eu chamo isso de parâmetro formal. Então, se eu executar esse código agora, a gente vai ter aqui, ó, 10, né? O valor que foi passado por parâmetro e passado para cá, ok? E se, por exemplo, a variável a tivesse um retorno e eu retornasse k, o que é que eu poderia fazer agora? Poderia fazer isso aqui, ó. Eu já poderia chamar a função a dentro do próprio comando de saída. Porque aí eu chamo a, passo 15, 15 é k, ele retorna k e aí imprime k aqui. Pronto. Tá aqui, ele imprimiu 15. Pronto, agora vamos fazer só uma funçãozinha aqui para a gente poder praticar mais um pouco. A gente vai fazer uma função para pesquisar se um determinado caractere possui dentro de uma string. Ele vai retornar um inteiro. Eu vou chamar a função de faz parte. Eu não sou muito bom com função, com nome, desculpe. E esse daqui vai ser o escopo dessa função. Eu vou receber dois parâmetros aqui nessa função. Vou um ponteiro para uma string e vou receber um caractere. Eu vou verificar se esse caractere existe dentro de uma determinada string. Eu estou recebendo um ponteiro porque a gente vai percorrer a string, né, que vai ser um array unidimensional. E aí, como ponteiro, quando eu digo que o ponteiro recebe um array unidimensional, ele aponta para a primeira posição desse array, então vai ser fácil eu percorrer esse array. Por exemplo, dessa forma,
né? Eu vou percorrer até chegar ao final do array, né? que eu tenho relacionado a esse ponteiro. Lembrando que de início o ponteiro vai estar posto no primeiro índice, na primeira posição da matriz unidimensional. Então o que é que vai acontecer? Se o que tiver nessa posição for igual a C, então é porque o caractere está presente dentro daquela string. Então eu vou dar um return 1. Se não, eu vou deixar para dar o return no final, porque ele sempre vai ficar verificando até o final da string. Começa no primeiro índice e vai até o final. Eu faço uma aritmética aqui de ponteiros. Eu passo para o próximo índice, né? Por exemplo, eu vou estar aqui no primeiro índice. Testei se é igual ao caractere que foi informado. Não é, ele cai aqui, passa para o próximo índice, volta para aqui para cima e vai fazendo isso. No final de tudo, se ele não encontrar nada, ele retorna 0. Porque a partir do momento que ele encontrar alguma coisa, ele vai retornar 1. Né? Então vejam, aqui são os parâmetros, string, caractere, que a gente vai chamar de parâmetros formais. Agora a gente vai fazer aqui embaixo, vamos fazer o seguinte, a gente vai declarar uma variávelzinha string, um array unidimensional e um caractere. Eu vou pedir para ler essa string 10 std. Pronto. E eu vou pedir para ler também o caractere. Vou pedir para ler o caractere aqui. Pronto. Vou pedir para ler o caractere. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um if que vai verificar se faz parte. Certo? E eu vou passar dois parâmetros para essa função. Esse faz parte aqui é a chamada a essa função. Essa função recebe dois parâmetros, um ponteiro para um string e um caractere. Então eu vou colocar aqui a função, o array unidimensional, né, str, porque aí eu estou passando já para o ponteiro o primeiro índice dele. E eu vou colocar aqui o caractere que eu quero pesquisar. Se isso daqui tudo retornar 1, tá aqui, ó, se retornar 1, então significa dizer que ele encontrou um caractere. Então eu vou fazer aqui, ó, printf caractere encontrado. Se ele não for 1, então provavelmente vai ser um 0, de acordo com o que nós colocamos lá em cima. Então aqui vai ser caractere não encontrado. Pronto, vamos testar aqui agora essa função. Eu vou digitar aqui Pedro e vou digitar um R, caractere encontrado. Certo? Podemos fazer isso daqui, ó. Caractere R encontrado. Vamos colocar aqui também para ficar mais bonitinho, né? Fazer agora uma situação em que ele não vai encontrar. Luiz J. Caractere J não encontrado. Bom, então vejam aí, porque nós criamos essa função agora que faz essa pesquisa dentro de uma string se um determinado caractere existe, né? É interessante porque eu não vou precisar repetir esse código aqui, por exemplo, digamos que eu preciso fazer isso daqui por 5 vezes dentro do método main. Aqui, aqui, aqui e aqui. Veja que eu fiquei com muito código aqui, né? Isso não é interessante. Então eu pego todo esse código aqui, que eu iria precisar dele por muitas vezes, seria para fazer essa pesquisa, e aí eu crio uma função para fazer isso. E aí facilita muito a vida, tá ok? Bom, então é isso.